Sejam bem-vindos a mais um podcast do Boca a Boca Digital. Hoje estou com a Teacher Jaque. Teacher. Tô aprendendo, viu, gente? E seja bem-vinda, é um prazer estar com você. Se apresente, fale um pouquinho de você e vamos para as perguntas, tá bom? Tá joia. O prazer é meu, tô muito feliz de estar aqui. Eu sou uma pessoa que vivo de podcast, eu assisto muito o dia inteiro, sempre que eu posso. E tá aqui hoje é meio que assim, né? Aquilo que eu sempre vejo acontecer, isso é muito legal. E eu sou a Jaqueline, mais conhecida como Teacher Jaque. As pessoas brincam às vezes assim, Jaque, eu não olho. A hora que fala Teacher Jaque, oi. Já incorporou no nome, né? Já incorporei. Eu sou cristã. Sou mãe da Bia, de 9 anos, que é a minha versão melhorada. Que benção. Sou filha de Jesus e meu pai chama Jesus Deus. Então a gente é muito abençoado. Amém, que show. E a minha mãe é Maria da Penha. Sou irmã do Jefferson e do Júlio. Tenho vários amigos e tenho muitos alunos que são as pessoas que me motivam a ter o meu trabalho, né? Cada dia melhorar mais aí com o meu trabalho. Amém. Vamos lá começar um bate-papo aqui bem tranquilo. Eu gostaria de saber quem é a Teacher Jaque, por gentileza, você fala pra gente um pouquinho quem que é. Eu gosto de contar um pouco a história, assim, né? Como é que o inglês apareceu na minha vida? Porque às vezes as pessoas pensam no inglês como uma coisa assim, você é americana? Parece que instalou um chip, como é que você fala inglês? E eu sou como qualquer um, como você, como qualquer um que está aqui. Aprendi inglês, não foi com chip, não foi dádiva divina sim, né? Porque a gente tem que ter ajuda de Deus. Mas eu fui desenvolvendo como gostando, aprendendo, exatamente, perseverando, e estudando muito, né? Porque precisa de dedicar. E assim, eu ouvia as músicas e ficava muito encantada com aquilo que eu ouvia, mas que eu não entendia, não fazia ideia do que era. Que show. E aí eu falei assim, gente, eu quero entender o que as pessoas estão falando. E ali começou todo o meu interesse. Eu pedi a minha mãe para me colocar num curso de inglês e ela falou assim, não, mas curso de inglês? Porque na época que eu comecei, falar inglês era assim, pra que você vai falar inglês? Que objetivo que você tem com isso? Você quer ir morar fora? Você quer fazer o quê? Porque eu acho que nem essa mentalidade de viajar, de explorar o mundo, não tinha. Mas eu tinha um desejo de falar aquela língua, independente do que eu fosse fazer com ela depois. Show. E assim, eu comecei fazendo cursinho de inglês, depois eu decidi que eu faria letras na faculdade, aí eu fiz a minha trajetória toda junto com o inglês, o português e o inglês, mas eu falo que o inglês meio que me escolheu, porque a minha disciplina principal era para ser professora de português, e na verdade a minha primeira experiência profissional foi com inglês, e a partir daí eu nunca mais fiz nada relacionado a português. Olha, e sempre trabalhei com o inglês. E eu acho que, assim, tem algo que é muito diferente de quando as pessoas vivem falando assim, né? Qual que é o seu dom, qual que é a sua habilidade, qual é o seu propósito? E, às vezes, a gente custa a ficha cair de que o seu propósito estava com você o tempo inteiro. Sim. Mas eu não me via como essa pessoa que tinha uma capacidade de ensinar os outros e que isso é o meu propósito. Não sou todas as pessoas que sabem alguma coisa e sabem transferir aquele conhecimento. Então, a hora que eu comecei a assumir que isso é de fato uma habilidade e que eu tenho sim a capacidade de transformar a vida de alguém, de dar para ela de repente um sonho, eu acho que eu me tornei uma melhor profissional e talvez uma melhor pessoa também. Mas um dos segredos é ensinar as pessoas, né? Verdade. Que com certeza você já é uma mulher abençoada só por você estar podendo passar o que você sabe para as pessoas. Isso é muito bom. E conta pra gente um pouquinho sobre sua trajetória profissional. Então eu fiz faculdade,
no meu primeiro semestre de faculdade, eu já era professora de inglês na escola pública. E era muito engraçado porque eu entrava em sala e os alunos não me reconheciam como professora porque eu tinha uma cara muito de menina. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar. E às vezes eu ficava meio frustrada porque ali naquele ambiente, talvez ser professora de inglês era o que eles menos precisavam, né? E aí eu fiquei 1 ano e meio na escola pública. Ninguém queria aprender, só eu queria ensinar. Mas foi uma experiência muito boa, né? Depois eu comecei a dar aula em escola, e aí eu já comecei como professora mesmo de escola particular. Concomitante com a escola particular, eu comecei a pegar alguns alunos particulares, tipo para fazer um extra. Sim. Eu trabalhava em 2 períodos, mas eu tinha uma folga e eu falei assim, a gente sempre precisa de mais, eu vou pegar uns alunos particulares. E aí eu comecei com aqueles alunos e foi quando eu percebi assim, nossa, aquele aluno começou comigo, ele não falava nada. E hoje a gente faz as aulas todas em inglês o tempo inteiro. E aí, esses alunos que começaram comigo e construíram todo esse processo, as mães me ligavam, porque o meu filho foi fazer uma viagem para fora e foi ele que nos salvou na viagem. E assim, a gente criou uma conexão muito especial de gratidão, assim, sabe? Que legal. Eles percebiam que eu tinha feito algo que foi de muito valor ali para aquelas pessoas. E aí, aquilo que eu tinha como o extra, na época da pandemia, eu fui mandada embora do Santo Agostinho, que eu trabalhei por 12 anos. Sim. Fui professora lá durante 12 anos, que foi uma escola assim que... No Jardim Riacho? Isso, eu aprendi a ser professora lá, tenho muita gratidão pelo aprendizado que eu tive ali naquele lugar. E eu acho que chegou o meu momento e eu estava diante de uma pandemia e aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Hora de se reinventar, né? Eu tive que me reinventar e aí eu falei assim, bom, aquilo que eu fazia como extra, agora vai ser o meu ganha-pão, vai ser minha prioridade. Top. E os alunos que eu recebia até então era boca a boca. Eu não precisava fazer propaganda. Um aluno indicava outro, que indicava outro, aí colocava lá, passava para uma mãe, para outra, e com a pandemia a dificuldade estava muito grande para os pais em casa ensinarem os filhos, quanto mais em uma língua estrangeira. Enfim, eu fui ganhando um volume muito grande de alunos. E o meu Instagram era algo assim, eu postava uma fotinha ali, outra aqui, mas essa não estava ainda no mundo digital, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar, e teve um boom do digital. Sim. E eu falei assim, eu acho que eu vou começar a movimentar o meu Instagram profissionalmente. Show. E eu lembro que o meu primeiro vídeo, eu falei sobre a pronúncia de Facebook, né? Que as pessoas falam Facebook. E quando eu olho esse meu primeiro vídeo, eu falo assim, nossa, como eu tava travada. E eu gosto muito de falar, né? Eu tinha 1 minuto para falar e travada e com tempo, mas saiu o primeiro vídeo. E eu não fiz edição nenhuma, porque eu nem sabia mexer com isso. Sim. E aí tá lá o meu vídeo, eu dei o meu recado. E o povo começou, que legal, adorei a sua dica. E tem muita gente que segue, assiste, mas não curte, não comenta. Então, sim, eu nunca sei quem é que de fato tá vendo ou não o que eu postei. Mas as pessoas me encontram e falam que viu. Então, deixa o seu like para saber que você me viu e que você achou legal. E aí, eu falei assim, então eu vou continuar fazendo. E aí, eu continuei e o negócio foi tomando uma proporção. E é legal você também usar outra estratégia, como se você quer mais conteúdos, digita eu quero, né? Aí você tem que trabalhar o marketing digital em cima da sua página. E aí foi algo assim que me encantou muito, eu gosto muito dessas coisas de Instagram e gosto de criar, gosto de ver conteúdo, mas a vida de teacher é uma vida puxada, a gente não tem muito tempo, né, de produção e de ficar ali, principalmente quando você está em escola.
o seu tempo seu tempo livre é muito restrito, né? Mas mesmo assim eu ainda consigo dividir todas as minhas tarefas e continuar fazendo as minhas postagens. Aí eu criei um cronograma de postagens e aí eu comecei a seguir aquele cronograma e muita gente mandando mensagem falando, nossa, eu vejo as suas dicas, são muito legais, eu gosto do jeito que você fala, eu gosto da sua voz, do seu jeito. E aí aquilo foi me motivando a continuar fazendo o que eu já fazia muito assim. Não tem ninguém vendo isso, mas eu curtia tanto aquele momento que eu falei assim, se ninguém vê, eu vou assistir, vou ficar super feliz e vou continuar gravando. E se os meus alunos estiverem vendo, também. E me conta uma coisa, o que é o programa Self-Study? É isso mesmo? Self-Study. Study? É. Aí, ó. O que acontece com o Self-Study? Então, como eu te falei, foi um boom muito grande. Antes eu recebia aluno que vinha de boca a boca, e aí eu comecei a ter muitos outros alunos de outras regiões me mandando mensagem querendo aula. E eu sou uma só, não consigo atender a todo mundo, os meus horários já estão todos preenchidos, não tem mais brecha, porque senão eu não consigo levar a minha vida. Mas isso é porque você está sendo esticada e nem sabe, né? Pois e as suas videoaulas? Pois é. Já tá na hora, né? Aí, o que eu pensei? Agora eu vou ter que tentar fazer com que a Jaque, que é uma só, possa estar em outros lugares e ajudar de alguma forma as pessoas que me procuram e que às vezes eu não consigo atender. É porque Deus já te deu o plano e você não está executando ainda. Pois é. Gravar não, mas aí suas videoaulas. Eu pus no papel. Sim. Esse seria um protótipo, esse do self-study, porque eu penso assim... Mas não gravou ainda? Não, o self-study não é de gravação. É no WhatsApp? Esse é do grupo de WhatsApp. Sim. E aí, o que acontece? Eu não conseguiria vender algo que eu não acreditasse. E muito curso gravado, que você vê um professor que ensina gramática e o aluno faz exercício, eu não acredito. Aprende-se inglês? Claro. Você aprende inglês, eu sei que você vai sair daqui hoje falando teacher, né? Falando self-study, porque em cada segundo que você está ali disposto a aprender, você vai aprender, né? Então, eu falei assim, eu vou montar então esse programa e ver como que isso vai acontecer. Era algo que eu já fazia com os meus alunos, quem é meu aluno já faz isso, e aí eu resolvi criar esse programa, como que ele seria. Então, o aluno entra nesse grupo de WhatsApp e ele recebe todos os dias uma atividade para ser realizada e manter ali o seu contato com o inglês. E no final do programa, a gente faz uma aula comigo, ao vivo, online, e ali a gente vai tentar colocar em prática, oralmente, o que a gente estudou ao longo do programa. Seria mais ou menos essa a ideia. E a ideia é que, sabendo que as pessoas têm o interesse de aprender, têm uma dificuldade e não tem, às vezes, um direcionamento, eu quero aprender inglês, da onde eu começo? Se você não tem quem te direcione, você vai atirar para tudo quanto é lado e vai ficar frustrado porque você vai se perder no processo. Então, eu crio uma estrutura que tem, inclusive, uma progressão para que você comece do zero e, através do seu próprio estudo, você consiga alcançar a fluência. Tem um amigo meu que faz parecido com esse seu. Ele tem um aplicativo que ele tem que fazer os exercícios diários e ele vai somando pontos. Aí ele, somando os pontos, ele vai passando de fase. É um jogo, mas ele está aprendendo inglês ali no seu dia a dia, no seu momento. Ele parou, conseguiu sentar, ele vai, abre o aplicativo e exercita ali o inglês. É muito legal isso. E quais são os principais desafios que os alunos enfrentam ao estudar inglês por conta própria? E como o programa aborda esses desafios? Bom, então eu até meio que já respondi a sua pergunta, né? Eu acho que a maior dificuldade é por onde eu começo. E se a gente ficar 5 minutos ali na internet, você vai ver trocentos vídeos, muito conteúdo, e às vezes você fica assim, como que eu vou fazer para aprender inglês? E eu acho que você ter esse direcionamento é o que o self-study proporciona, com atividades práticas, dinâmicas, e eu acho que tudo aquilo que a gente aprende dentro de um contexto de uso
a tendência para que você fixe aquele conteúdo é melhor. Então, eu crio atividades que a pessoa vai fazer enquanto ela está dirigindo, enquanto ela está sentada tomando seu café da manhã, ou enquanto ela está tomando banho. Ela põe ali um áudio, ela põe ali um vídeo. Então, eu transito por todas essas etapas do inglês, né, de todas as habilidades, para que o aluno comece a colocar em prática o que ele está ali aprendendo num vídeo, num áudio. Sim, o contato que o aluno tem diário é o WhatsApp, no caso, né? Ele recebe uma programação, Sim. Aí ele sabe que lá na segunda-feira ele vai ter que assistir um vídeo. Quanto ele puder assistir aquele vídeo ao longo do dia. E é o vídeo que você grava mesmo, amador? Há vídeos que são eu mesma gravo e outros eu pego algum vídeo da internet mesmo. Às vezes de algum conteúdo, às vezes alguém que já tem um vídeo ali pronto sobre aquele assunto gramatical, e aí ele assiste aquele vídeo ao longo do dia, né? Sempre que ele tem um momento. Então, ali naquele assistir um vídeo, ele já está trabalhando uma série de habilidades, né? E é isso que eu ia te perguntar agora. Como pode nos explicar que o programa desenvolve as 4 habilidades da língua? O ler, o escrever, o falar e o ouvir. Exatamente. Então, assim, se você vai pegar um curso da internet que ele só vai te ensinar a gramática, você vai ter muito conhecimento gramatical e vai ser muito travado na oralidade. E a gente aprende a falar uma língua para quê? Para falar. Praticar. Né? Se você ficar, isso aqui é o verbo to be, isso aqui é o simple present, isso aqui é future. Você sabe nomear as estruturas gramaticais, mas a pessoa trava na hora de falar. Então, todas as atividades que eu planejo, ele tem que passar pelos 4 processos. Ele vai ver, ele vai entender, ele vai ouvir, ele vai escrever e ele vai falar. Sendo que o falar tem que ser praticado ao longo do dia. E com ações práticas que vai fazer com que ele use aquilo no dia a dia, assim, de forma, né, ele está usando a língua ali sem nem perceber. E quais os tipos de atividades práticas divertidas estão incluídas no programa? Eles têm, por exemplo, que apresentar alguém da família. Tudo em inglês? Tudo em inglês. Aí eu crio um modelo, né? Pego lá minha filha, vou apresentar a Bia. Aí eu falo as frases bem pausada, com o inglês, assim, que eles consigam entender a estrutura. Ele vai assistir o meu modelo e vai fazer a sua própria gravação. Dá um exemplo, apresenta sua amiga inglesa aí pra gente. Ela vai vir pra cá pra vocês verem? Não precisa de vir não, pode só apresentar ela. So, she is Kate, she's my friend. She works with me in Adventista school. She's a very nice person. She is 28, that's it? 28 years old. Que top. She is single. Yes, she's single. I'm single too. Are you single? Let me see your hands. I single. Single, yes. Single. She's a science teacher. She's a physical education teacher. She plays the guitar very well. She sings. She's Várias habilidades, yes, né? a lot of abilities. She's a very nice person. Que sucesso, cara. Inglês é muito top. E compartilha pra gente um feedback ou uma história de sucesso de um aluno que se beneficiou com o programa de estudo Self-Study. Olha, eu tenho 2 alunas que elas iniciaram no programa no início do mês e elas me procuraram porque elas trabalham em um hotel. Elas não têm disponibilidade de horário, mas queriam iniciar os estudos em inglês, porque é uma necessidade deles, Sim. né? Recebem muitos estrangeiros. E eu fiquei muito satisfeita que elas me retornaram dizendo que quando aparece algum estrangeiro lá no hotel, que elas já estão conseguindo aquela comunicação básica e simples, elas já estão conseguindo fazer. E eu tenho alunos, assim, não passaram pelo programa, mas foram meus alunos que viajam e os pais me mandam mensagem falando que as pessoas elogiam o inglês deles, perguntam onde eles aprenderam, e vira e mexe alguém me manda uma mensagem falando assim, nossa, eu te agradeço todos os dias, porque o que eu sei e o que eu aplico foi o que eu aprendi com você e as pessoas me elogiam pelo meu inglês. Então,
Bom, isso é uma injeção de ânimo, né? Pra Top gente poder demais. continuar. E como que você mede o progresso dos alunos no programa? Os alunos têm tarefas que eles precisam me enviar pelo áudio. Sim. Então, ali eu escuto o áudio, analiso a questão da pronúncia, se tem alguma coisa errada ou não, que eu precise pontuar. Se for na parte escrita, eu marco aquilo ali onde tem o problema que precisa ser revisado e explico para o aluno, mas tem esse feedback, eles têm que me enviar alguma coisa e ali eu corrijo aquilo que eles produziram. Em vídeo? Em vídeo, em áudio, ou às Top. vezes na forma escrita. Mas eu tenho precisado fazer poucas interferências. Acho que eles estão seguindo muito bonitinho, assim, o programa. O programa eu lancei no início do mês de julho, então eu não tenho muitos alunos, eu estou com um grupo restrito. E ele tem faixa etária de idade? Não, a pessoa precisa, primeiro, querer aprender inglês, ter uma disponibilidade mínima, ter um comprometimento. Eu sou uma professora muito brava. Mas a partir Já de falaram isso qual comigo. idade? Meu filho quer fazer e eu quero colocar ele no inglês. Olha, talvez por ser tenha essa exigência de usar um computador, ver um vídeo, talvez uns 10, 11 anos, eu acredito que seja uma faixa etária que já seria capaz de manipular ali todas as ferramentas que eles vão precisar. Show. Top. E vamos lá, quais são os seus planos futuros para o desenvolvimento do programa de estúdio Self Study? Bom, o que eu gostaria é que o programa, né, a partir dessa primeira turma, tivesse o resultado que eu espero que ele tenha e que esse programa chegue a mais pessoas, né? Quero que ele amplie e que eu possa ajudar outras pessoas através do programa e que ele fique bem conhecido. Top. E, enfim, acho que é isso. Nós temos que te ajudar você destravar e você gravar esse programa, Eu tenho as aulas do inglês instrumental, então Sim. eu já tenho essas aulas gravadas, mas eu vou precisar regravá-las. Isso. Mas aí o inglês instrumental, ele já tem uma outra ideia. Não, a ideia é pegar seus cursos, subir para uma plataforma e começar a vender. Isso aí já... É verdade. E tem um lado social também que eu acho muito importante, né? Você doar um pouco do seu tempo para as pessoas que queiram aprender, que não têm condições, Claro, né? Que seja de uma periferia, que seja de um outro lugar. É muito legal também. Verdade. E que conselho você daria para alguém que está começando a aprender inglês e quer seguir o método do autoestudo? Primeiro conselho que eu dou, entre no self-study, porque para você não ficar perdido no meio do processo, de onde eu começo, o que eu faço, qual que é o próximo passo, você vai seguir ali toda uma metodologia, vai ter alguém para te guiar, e eu digo que é a mesma coisa assim, você vai para academia, você se inscreve na academia. Se você chegar lá no salão e ficar olhando para os aparelhos, você não vai sair de lá com o que você procura, né? Com o corpo que você quer ter. Você vai precisar de um profissional de educação física para poder montar a sua ficha de exercícios, quais exercícios você faz para trabalhar determinado músculo. E se você seguir essa ficha com disciplina, com vontade, determinação, você vai ter o seu objetivo concluído. Então, eu sou essa profissional que vai te dar essa ficha para que você siga e de forma leve, divertida, prática, sem te pesar, porque eu sei que a gente não tem muito tempo disponível, você vai conseguir aprender de forma natural, sem que você se sinta cansado, estressado, cheio de exercício para fazer e vai chegar no seu objetivo. Que bênção, hein? E agora vamos falar de outro assunto aqui, que não está no script, mas eu queria saber como que você aceitou Jesus, como você foi para a vida cristã, como foi sua mudança, né, da igreja católica para a igreja cristã. Há quanto tempo você está na Recomeçar também? Fala um pouquinho pra gente, conta esse seu testemunho aí pra gente. Eu há 44 anos, eu fui católica, não fui católica de dizer, eu sou católica. Eu frequentava a missa, eu fazia parte do que fosse necessário na igreja, mas eu comecei a sentir algo assim, eu vou
e volto da mesma forma que eu fui. E eu queria algo mais fervoroso. E foi quando eu fui com a minha cunhada, Carol, a gente foi assistir o Cura da Alma na sexta-feira, na igreja. Muito bom. E a gente foi e adoramos aquilo, fomos ao culto de domingo, e aí o Ronaldo ainda estava contando a história dele, a história de Helena Guerra, de Bougainville, que era algo muito, né, que foi da minha infância também. E aí foi assim... eu saí de lá com aquilo que me faltava, eu consegui ali naquele momento. Que benção. E aí eu nunca mais parei. E eu, assim, enquanto, né, eu posso falar com propriedade porque eu estive nesse lugar. Então, quando eu ouvi os crentes falarem assim, mas você precisa aceitar Jesus, eu ficava numa raiva porque eu falava assim, como assim aceitar Jesus se eu já aceitei ele há muito tempo atrás? Que negócio é esse de aceitar Jesus? Aí até que a Adriane, com todo o carinho dela, ela escreve uns livros maravilhosos, ela é psicóloga, ela foi meio que assim, né? Ela foi me guiou assim num processo, e aí ela foi me explicar que a gente precisa declarar isso com a sua voz e dizer, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E é engraçado porque é um negócio tão simples, né? Sim. E, assim, mas precisa de ser da boca para fora. Precisa ser falado, precisa ser verbalizado. E foi uma mudança, assim, radical na minha vida. Eu sabia da existência de Jesus, mas é como se, de Deus, né, de Jesus, e é como se tivesse algo, assim, muito distante de mim e que eu, assim, tinha que implorar muito para que ele pudesse me ouvir. Era a impressão que eu tinha. Sim. E agora não, eu sei que ele está aqui do meu lado nesse momento, e ele está aqui nesse ambiente, e ele me usa para falar o que eu preciso falar, e ele é o meu companheiro diário, mesmo que eu esteja sozinha fisicamente, eu sei que ele está ali comigo, que ele me guia, porque eu dei a ele esse poder, essa abertura, essa liberdade de agir conforme ele precisa porque eu estou aqui para fazer uma vontade dele. Então, é diferente, eu não conseguiria explicar para quem está me ouvindo. Você conseguiu preencher o vazio que estava no seu coração. Aquilo que eu falava assim, gente, eu sempre vou e de um jeito, do mesmo jeito. E agora eu vou e volto transbordando. Amém. Então, acho que essa é a diferença principal. E assim, vou fazer um gancho para o que é a minha área. Às vezes, o que a gente precisa para ter a mudança que a gente quer, a gente pensa num abismo, mas é uma coisa tão pequena, é um passo que você precisa dar. Porque o primeiro passo é de extrema importância. Se você não dá esse primeiro passo, você não sai de onde você está. E é a partir desse movimento que até bem mesmo que Jesus nos ensina, né? Você põe o pé que eu vou colocar o resto. E às vezes eu quero aprender inglês. É muito difícil. É isso, é aquilo. Mas não tenta, né? Se você começa, você já dá o seu start ali para as coisas começarem a fluir e a acontecer. Então, acho que para mim foi esse passo, assim, deixa eu ir lá ver como que é isso. Acho que fez toda a diferença. Glória e a eu Deus. estou assim, encontrei, estou feliz, Amém. Realizada. Então deixa eu te pedir um favor, faça seu pitch de venda seu curso, foi um prazer. Eu queria só falar mais uma coisa. Fala o que você quiser, a casa é sua. É porque eu fiz lá no Instagram abri uma caixa de perguntas. Sim. E eu falei que eu estaria aqui hoje com você e que eu iria responder quem tivesse alguma pergunta, alguma curiosidade, que eu iria responder aqui hoje a pergunta. Fica à vontade. E teve uma pessoa que me perguntou assim, existe um prazo para você aprender inglês e falar uma língua? Sim. Como que você me dá as pessoas querem orientação. As pessoas querem uma data, né? Até que dia eu vou conseguir falar inglês? Vou falar inglês? Assim, não é uma mágica. Mas se você imaginar que a todo segundo você é capaz de aprender uma coisa nova, né? Depois eu vou te pôr a provinha se você aprendeu as palavras que eu te ensinei hoje. Mas se você é capaz de aprender inglês com um segundo, né? Você começou a assistir um vídeo,
Você falou ali um vocabulário, uma palavra nova, você já está aprendendo. Isso, imagina se você estiver disposto a aprender e a seguir um padrão, a seguir né, tudo ali certinho, o que você tem que fazer, um esquema, o seu aprendizado vai ser ainda maior. Então, depende desse esquema, depende dessa orientação? Sim, mas aquilo que você faz para que você alcance o seu objetivo vai depender muito mais de você, do seu querer, É. da sua dedicação, da sua disciplina, né? Então, assim, eu tenho alunos que com 6 meses, eles já conseguem, porque a gente aprende as estruturas básicas da língua. Já consegue pedir um almoço lá nos Estados Unidos? Claro, até bater papo com alguém. Aí, ó. Né? Então, assim, você vai aprender inglês, se você tem 5 minutos, você vai aprender? Sim, talvez em mais tempo do que uma pessoa que tem 30 minutos por dia, Sim. 1 hora por dia, mas você vai aprender. Show de bola. E vou fazer agora meu Seu pitch de vendas, pode fazer. Agora, em agosto, vai começar um novo grupo para o Self-Study. Eu já vou começar a colocar lá no Instagram o link para você entrar nesse grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo, você vai receber todas as orientações necessárias para fazer parte desse grupo. Toda quinta-feira eu posto lá no meu Instagram o feedback dos alunos que estão participando do programa e o que eles têm vivenciado lá naquele grupo. E eu estou aqui disponível para ajudá-los e espero que eu possa contribuir para as pessoas que têm esse interesse em aprender inglês. Amém. E obrigada pelo De convite. nada, volte sempre, quando quiser, a casa é sua, estamos à disposição, tá bom? Obrigada. Gostaria de agradecer a Teacher. Já. Tô aprendendo, a hora eu aprendo. Você vai ter que entrar no self-study. Vou ter que fazer. E quem não segue ainda a gente no canal, é só clicar aí, seguir, fazer sua inscrição, que sempre a gente está tendo vários conteúdos legais como esse, tá bom? Quando você quiser vir lançar cursos, esse tipo de coisa, pode. Legal. Nós Obrigada. estamos aqui abertos a esses tipos de mulheres empreendedoras, mulheres que mudam a vida de alguém, né? Sua história é muito legal, que com certeza alguém vai escutar e vai se conectar com essa história sua, tá bom? Que Deus abençoe sua Amém. vida. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado a nossa nova videomaker aí, ó. Tá contratada, né? Tá contratado. Vamos ver, né, o conteúdo ali que ela fez. Muito obrigado, que Deus abençoe. E tamo junto. Vem pro Boca a Boca Digital. Bye, bye. É isso. Tremeu? Não, foi Suou? bem legal. Não.